Olá, tudo bem? O ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, ficou revoltado com a decisão soberana do Tribunal de Contas da União, que obriga que ele, o sucessor dele na coordenação da Lava Jato, que é João Vicente Romão, e o Rodrigo Janot, devolvam aos cofres públicos as diárias pagas indevidamente a integrantes da Lava Jato. Ele diz que há um conluio. Ele não usa a expressão conluio, mas este é o sentido da reclamação dele feita através do Twitter. Ele diz que esta é a resposta do sistema a quem combateu a corrupção. O Deltan se faz de vítima. Só que ele sabia muito bem que as diárias ou esse expediente ele é usado por outros procuradores para engordar o contra-cheque. Só que nenhum recebe nesta proporção, isto é, a Lava Jato se estendeu ao longo do tempo, 2014 até 2021, foram 7 anos. E muita gente ganhou muito dinheiro com as diárias. Por quê? Porque eles diziam que tinham um domicílio fora. E, na verdade, eles tinham domicílio em Curitiba, muitos deles, pelo menos, tinham domicílio em Curitiba, mas estavam fora por conta da própria carreira do Ministério Público. Ao serem promovidos, tiveram que trabalhar em outro lugar. Ou entraram no Ministério Público e estavam lotados em outra jurisdição, em outro município. É o caso, por exemplo, de Diogo Castor de Matos, que foi estagiário de Deltan Dallagnol. Ele estava lá num outro município de Curitiba e foi chamado para trabalhar na Lava Jato. E foi chamado por Deltan Dallagnol. Foi ele que escolheu todos os integrantes. Ele mesmo conta isso aqui nesse livro. É o livro dele, A Luta contra a Corrupção. É um livro que tem mentiras e tem muita omissão. Ele disse, por exemplo, como é que foi formada a Força Tarefa. Ele diz que um belo dia entra na sala dele, no início de 2014, a coordenadora da área criminal do Ministério Público Federal, Letícia Pou Martello, e propõe a ele formar uma força-tarefa. Ele quer carta branca para formar a própria equipe e acaba fazendo isso. Um dos primeiros que ele chamou foi justamente o marido da Letícia Pou Martello, que é Orlando Martello, que eles moravam em Curitiba, eles casaram em Curitiba. Só que Orlando Martello estava em São Paulo, porque foi promovido a procurador regional, teve que trabalhar em São Paulo. Ele estava aqui provisoriamente e viajava todo fim de semana. A Lava Jato resolveu um problema grande dele, de ficar todos os dias lá em Curitiba e receber diárias. Com isso, o salário deles dobrava, às vezes mais do que dobrava. Recebiam muito mais do que ministros do Supremo Tribunal Federal. E outros, a mesma coisa, Januário Paludo, o Carlos Fernando. E o que seria uma gestão honesta? Quando você vai fazer essa transferência para uma força-tarefa que se sabia seria demorada, você transferiria as pessoas. E isso seria uma decisão do procurador da República e também do Deltan Dallagnol. Mas eles preferiram esse expediente. E o Deltan sabia que isso era uma forma de ganharem mais dinheiro dos cofres públicos. Tanto que nas mensagens que ele arquivava nas nuvens do arquivo do Telegram, mensagens que foram acessadas por Walter Delgatti Neto, ele tem uma discussão ríspida com o Carlos Fernando, que também se beneficiou desse esquema de diárias e que também terá que devolver recursos à União. E aí, quando o Carlos Fernando reclama que a Lava Jato estava tendo desgaste, porque o Deltan Dallagnol ele foi notícia na época, porque recebia por palestras que só eram realizadas porque Deltan Dallagnol tinha adquirido rede e fama por conta da Lava Jato. E aí ele responde, assim, em termos muito duros. Ele diz para o Carlos Fernando não encher mais o saco dele, não encher o saco, porque isso era uma forma, as palestras, dele compensar o dinheiro que os outros estavam recebendo. A frase dele é exatamente assim: essas viagens são o que compensa a perda financeira do caso, porque fora eu fazia itinerâncias,
e agora faria substituições. Enfim, acho bem justo, e se reclamar, quero discutir isso porque acho errado reclamar disso. Essa é a expressão dele, a frase dele, lá numa conversa com o Carlos Fernando. Ele estava dizendo o seguinte: as itinerâncias eram o que os outros procuradores estavam fazendo. Ele proporcionou isso aos outros procuradores. Falou: vem para cá que você vai ganhar mais. Eu não estou falando de eventuais casos de corrupção, de outras formas de corrupção, porque esta é também uma forma de corrupção. Você está recebendo uma vantagem que, segundo o TCU, é indevida, ou são indevidas as vantagens. E o Deltan, então, com isso, vamos dizer assim, venceu a discussão com o Carlos Fernando. Falou: olha, eu poderia estar fazendo itinerância, mas agora eu tenho que trabalhar em tempo integral aqui em Curitiba. Ora, ele era um procurador, passou em concurso, ele tinha que trabalhar em Curitiba mesmo. As diárias são excepcionais. Por exemplo, quando um procurador precisa estar numa missão, precisa estar em outro lugar, claro que o orçamento público vai bancar a despesa com hotel e a despesa com diária, com alimentação, e são diárias fixas. E essas diárias são bem poupudas, vamos dizer assim. E com isso, já que eles recebiam diárias por tempo todo, esses outros procuradores, como eu disse, o salário deles, ou o vencimento, ou aquilo que eles recebiam dos cofres públicos, passava muito do teto constitucional, ganhava muito mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, como eu disse, a Lava Jato foi formada assim. Foi uma ação entre amigos. Ele trouxe os amigos para ficarem lá em Curitiba. E nós sabemos que o resultado da Lava Jato foi uma ruína econômica no Brasil. O Diese calculou esse estrago, esse prejuízo, que é equiparável a de uma guerra. E o resultado disso nós sabemos. O mais pobre sofreu. Você vai ver ao final um vídeo que compara ou mostra como era o Brasil antes da Lava Jato, do governo de Michel Temer e do governo de Bolsonaro, e esses governos só ocorreram por conta do ambiente criado pela Lava Jato. E de como é hoje. Pessoas morando nas ruas, famílias inteiras, um dano gigantesco, sem contar pessoas que podem ter ficado pelo caminho, porque muitas pessoas não suportam o desemprego, não suportam não conseguem ver a família passando necessidade e muita necessidade. E agora o Deltan, ao se insurgir contra uma instituição republicana, que é o TCU, necessária, uma decisão soberana, ele sugere que existiria um conluio para persegui-lo. Ele não usa a expressão conluio, mas esse é o sentido da frase dele que foi publicada no Twitter. Ele diz que ele está sendo alvo da resposta do sistema porque combateu a corrupção. É o que ele diz. Agora, nós já sabemos que, pessoalmente, o Deltan Dallagnol enriqueceu. Ele comprou 2 apartamentos de 1 andar cada um, isso depois de 2018, no bairro nobre, ou no bairro mais caro lá de Curitiba, que é Juvevê. E o padrão de vida dele melhorou, a vida dele melhorou, enquanto o Brasil empobreceu. O Deltan Dallagnol agora receberá a conta, receberá um boleto, juntamente com o Rodrigo Janot e o sucessor do Deltan Dallagnol, né, lá na coordenação da Lava Jato, para pagarem, devolverem aos cofres públicos R$2.780.000. Outros procuradores também terão que ressarcir o erário. É uma decisão justa, qualquer um entende, mas o Deltan Dallagnol quer usar politicamente o episódio para ressuscitar aquele argumento de que a Lava Jato estava sendo benéfica para o país. Nós sabemos que não. Nós sabemos que, além deles, ganhou também uma potência estrangeira, que é, no caso, os Estados Unidos. Nós sabemos que a indústria de óleo e gás sofreu grandes danos. Nós sabemos que a indústria de construção pesada no Brasil sofreu grandes danos
e outras empresas que também atuavam nesta área também tiveram prejuízo. Isto é o resumo da Lava Jato. Foi uma operação contra o Brasil, uma guerra contra o Brasil. E o resultado você pode ver nestas imagens, que foram divulgadas pela assessoria do ex-presidente Lula para mostrar que o Brasil precisa reencontrar o caminho do desenvolvimento. E para isso não existe, não há necessidade de nenhum super-herói, nenhum salvador da pátria, nenhuma lava-jato. Basta que o Brasil siga a sua vocação, a vocação do crescimento. E para isso é necessário um programa, é necessário uma política de inclusão social. Esta política de inclusão social vinha sendo implementada no país, até que, em razão do ambiente criado pela Lava Jato, Dilma Rousseff sofreu um golpe de Estado. Fique com essas imagens, muito obrigado pela audiência e nós voltaremos sempre que houver notícias a comentar. Apenas mais um comentário que eu acho necessário. Deltan Dallagnol, no livro dele, este aqui, não conta a verdadeira origem da Lava Jato. A Lava Jato deveria ter começado em janeiro, com outro nome. Mas o procurador, o titular da vara em que atuava Sérgio Moro, chama José Soares, ele foi afastado. Quando a Polícia Federal pediu a Sérgio Moro autorização para fazer buscas em São Paulo, no Distrito Federal, e também efetuar prisões, o José Soares fez um parecer longo, bem fundamentado, dizendo, olha, estes casos, eles devem ser investigados ou eles pertencem à jurisdição de São Paulo e do Distrito Federal. Não é aqui. Aqui não há competência funcional para isso. Não há. Entanto, Sérgio Moro continuou com aquelas operações, mas com outro procurador. O procurador era Deltan Dallagnol. Eu procurei o José Soares, falei com ele, e ele disse que fez essa troca por motivos pessoais, mas não diz quais foram esses motivos. Eu tenho para mim que ele foi chantageado. Porém, ele não quer dizer. Mas ele se afastou, depois de um parecer bem fundamentado. Um parecer que, se fosse seguido, o Brasil não teria hoje a anulação de muitas sentenças, porque se comprovou que Curitiba, que Sérgio Moro não tinha competência legal para tocar aqueles casos. Mas houve um empenho pessoal de Sérgio Moro para ficar com todos esses casos. E eles só se viabilizaram porque Deltan Dallagnol aceitou o convite, ou diz ele no livro, que a coordenadora da área criminal do Ministério Público Federal pediu a ele que formasse a força-tarefa. E ele disse que para isso queria ter carta branca para formar a equipe. E chamou os amigos, aqueles com quem ele já tinha algum relacionamento. E todos eles ganharam muito dinheiro por conta desta operação. É preciso passar a Lava Jato a limpo. E isto, mais cedo ou mais tarde, ocorrerá, para que o Brasil nunca mais repita esse erro. O combate à corrupção deve ser permanente. E o combate à corrupção deve ser feito por todos os agentes públicos. E a lei tem mecanismos, sistema legal, mecanismos para fazer este combate permanentemente. Permanentemente. Esta é, por exemplo, a tarefa do Tribunal de Contas da União, que, desempenhando este papel constitucional, agora obriga os procuradores da Lava Jato a devolverem dinheiros recebidos indevidamente. Fique com as imagens, que este é o verdadeiro legado
da Lava Jato.